Chegou a hora de você aprender matemática, chegou a hora da alegria. Eu sou o professor Diniz e na nossa aula de hoje nós vamos estudar ângulos, triângulos e a regra da boquinha. Nós vamos fazer bastante exercício, pessoal, para tirar as suas dúvidas. Então, preste atenção. Na hora de você resolver problemas envolvendo ângulos e triângulos, tenta sempre utilizar a regra da boquinha, porque a regra da boquinha é o jeito mais fácil, mais rápido e mais prático de resolver esses problemas. Você vai resolver de uma forma muito simples e muito rápida. Se você ainda não sabe o que é a regra da boquinha, eu vou falar agora para você. Então, pega um papel e anota e não esqueça. Use e abuse da regra da boquinha. Então, olha só, a regra da boquinha é o seguinte: sempre que você tiver duas retas paralelas entre si, e entre essas duas retas ter um montão de ângulo, vários ângulos entre as retas paralelas, o que você pode fazer? Acompanhe até no próprio desenho que nós temos aí. A soma de todos os ângulos que você tem de um lado desses ângulos entre as retas paralelas tem que ser igual à soma dos ângulos formados pelo outro lado, tá? Você não pode usar os mesmos ângulos dos dois lados. Então, acompanha logo aí nesse exercício que nós temos aí na sua tela. Aqui você tem que descobrir o valor desse ângulo alfa que está destacado aqui. No exercício fala que essas duas retas elas são paralelas. Observe que nós temos um monte de ângulos formados embaixo e um monte de ângulos formados em cima. O que diz a regra da boquinha? A soma de todos os ângulos formados na parte de baixo, ou seja, as boquinhas de baixo, 50 mais 120 mais alfa, vai ter que ser igual à soma dos ângulos das boquinhas de cima. Os ângulos de cima são 100 e 140. Então, 50 mais 120 mais alfa vai ter que ser igual a 100 mais 140. Isso que é a regra da boquinha. Muito fácil e muito prático de utilizar. Vamos fazer a conta? 50 mais 120, isso vai dar 170. Mais alfa, 100 mais 140, 240. E agora vamos achar o alfa com muita facilidade. Vai ser 240 menos 170 e 240 menos 170, isso vai dar 70 graus. Ou seja, o ângulo alfa vale 70 graus. Percebeu, gente? Muito fácil aí utilizando a regra da boquinha. Então, mais uma vez falando, use e abuse da regra da boquinha. Acompanhe o nosso próximo exercício aí, pessoal. Dá uma lida no exercício, você vai ver que ele está falando que essa reta T é paralela à base desse triângulo BC. Vou até prolongar aqui, gente, a base, olha, desse triângulo BC. Ele fala que o triângulo ABC é um triângulo equilátero. O que significa um triângulo equilátero? Tem os três lados iguais e os três ângulos iguais, cada um medindo 60 graus. Vamos colocar essas informações aqui no problema. Observe que o nosso objetivo aqui é achar o valor desse ângulo alfa aqui. Pessoal, de novo, vamos tentar usar a regra da boquinha. Por que eu posso utilizar a regra da boquinha aqui? Porque eu tenho duas retas paralelas. E observe que entre essas retas paralelas eu tenho ângulos, boquinhas formadas. O ângulo alfa, esse ângulo daqui, que eu ainda não sei o valor dele, vou descobrir já já, e esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, isso aqui eu posso utilizar, exatamente aqui eu posso utilizar a regra da boquinha. Observe que tudo isso aqui de baixo vale 150 graus. Como eu prolonguei a base BC, esse ângulo daqui de baixo é um ângulo de 90 graus. Concorda comigo? Se aqui é 90 e tudo é 150, então significa que esse ângulo aqui de cima vale 60 graus. Tá? Se isso aqui vale 60 graus, acabou o problema, muito fácil de resolver. Olha, eu vou apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil de você enxergar, se você não conseguiu enxergar os dados que eu coloquei aqui, tá? Ó, vamos apagar para fazer direitinho para você entender? Muito bem, agora sim. Olha, esse ângulo aqui ele me deu, ele vale 150 graus, tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou prolongando esse lado BC, tá? Ó, prolonguei aqui, da base BC. O que acontece? Como eu prolonguei esse ângulo aqui de baixo, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Se tudo vale 150, o de baixo é 90 graus, então significa que o de cima tem que ser quanto? 60 graus. Por quê? 150 menos 90 vai dar 60 graus. E agora? Aí agora é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou usar a regra da boquinha. O ângulo de cima, alfa,
somado com o ângulo de baixo, 60, vai ter que ser igual ao ângulo do meio, 90 graus. O que é a regra da boquinha? Os ângulos, a soma dos ângulos formada de um lado tem que ser igual à soma dos ângulos formados do outro lado, né, gente? Do lado de cá eu tenho dois ângulos. O alfa lá em cima, o 60 cá embaixo. E do outro lado apenas um ângulo, o de 90 graus. Então, eu posso dizer que alfa mais 60 vai ser igual a 90 graus. E agora eu vou resolver, gente. Alfa vai ser 90 menos 60. Alfa é igual a 30 graus, marcando aqui a letra A. Muito fácil de fazer, tá vendo, gente? Então, não deixa de usar a regra da boquinha, porque é muito fácil de utilizar. Na próxima questão, ele está pedindo para você achar o valor desse ângulo X aqui. Observe que, apesar de eu ter retas paralelas, que é o R, a reta R é paralela à reta S, aqui, gente, eu até posso utilizar a regra da boquinha. Não sei se vai ser mais fácil, mas eu não vou utilizar. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se aqui vale 20 graus, acompanha comigo, olha. Aqui em cima também vale 20 graus. Por quê? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aí eu vou te perguntar, quanto que vale esse ângulozinho aqui de baixo? Ó, esse ângulozinho aqui também vale 20 graus. Por que ele vale 20 graus? Olha só, acompanha comigo. Esse ângulo de 20 é igual ao ângulo lá de 20 graus de cima, porque eles são ângulos correspondentes. Lembra? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos aí vários ângulos iguais. Os ângulos que estão na mesma posição são chamados de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes são iguais. Então, 20 graus lá em cima, aqui também é 20 graus. Você também podia usar esse 20 graus aqui e esse. São os famosos ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos também são iguais. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o teorema do ângulo externo de um triângulo. O que diz o teorema do ângulo externo de um triângulo? Preste atenção que isso também é muito, muito útil. Olha só. Nesse triângulo aqui de baixo, os ângulos internos são esses três aqui. Esse ângulo, que está do lado do ângulo de fora externo x, o 120 e o 20 graus que eu acabei de descobrir. O teorema do ângulo externo, que esse ângulo x é um ângulo externo, diz o seguinte: o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. O que significa ângulos não adjacentes? São os ângulos que não estão do lado do x. Observe que o ângulo que está do lado do x seria esse ângulozinho aqui, ó, que eu não posso usar. Então, o ângulo externo diz o seguinte: o ângulo externo x, nesse caso, vai ser a soma dos outros dois ângulos que não estão do lado do x. Então, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que x, que é ângulo externo, vai ser igual a 120 mais 20. Então, 120 mais 20 vai dar o quê? 140 graus. Pessoal, regra da boquinha, teorema do ângulo externo no triângulo são as maneiras mais simples e mais fáceis de resolver problemas envolvendo ângulos, tá? Então, use e abuse desses teoremas, tanto da regra da boquinha quanto do teorema do ângulo externo, tá bom? Achamos muito fácil aí o 140 graus. Então, vamos para a próxima questão. Olha só, na figura abaixo, sabe-se que as retas R e S são paralelas. Então, R é paralela a S. Determine em graus a medida do ângulo alfa. Ele quer esse ângulo alfa aqui. Você vai reparar que eu tenho x, 2x aqui e 3x. Não me interessa x, tá? O importante aqui é você achar o valor de alfa. Responder a pergunta do problema. Mas vamos lá. Gente, se aqui esse ângulo de baixo vale 100 graus, observe que dá para eu descobrir quanto que vale essa partezinha de cima. Lembre-se que toda reta, isso também é muito importante você saber, toda reta define um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Vamos repetir? Toda reta forma um ângulo de 180 graus. Se nós já temos 100 graus aqui, quanto que falta para 180? 80 graus. Então, nós já sabemos que esse ângulo de cima vale 80 graus. De novo, retas paralelas, cortada por uma transversal, essa transversal aqui de baixo. Então, eu sei que esse ângulo todo aqui, gente, ó, o 2x mais 3x, vamos escrever isso aqui? 2x mais 3x, isso é a mesma coisa que 80 graus. Por quê? São ângulos correspondentes, ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá bom? Fica muito fácil também de resolver.
Então, eu posso dizer que 2x mais 3x é igual a 80. Vamos resolver isso aqui? 5x é igual a 80, então x vai ser 80 dividido por 5, x vai ser 16 graus. Mas, professor, eu não quero x, eu quero alfa. Agora dá para a gente resolver aí o alfa com muita facilidade, pessoal. Vamos lá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar de novo o teorema do ângulo externo. Nesse triângulo aqui, ó, acompanha. Vou botar aqui os vértices do triângulo. Esse. Observe que eu tenho aqui um ângulo alfa do lado de fora. Tenho esse ângulo aqui, que é 3x, tá certo? E esse ângulo aqui, oposto pelo vértice, vale 100 graus. Concorda comigo? Vou repetir. Alfa é o ângulo externo desse triângulo. 3x é o ângulo que não está do lado do alfa. E o 100 graus, que é o ângulo oposto pelo vértice, né? Já tem 100 graus aqui embaixo, de cima também é, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer que alfa ele vai ser igual a 3x mais 100. Lembre-se que eu estou trabalhando com o teorema do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos que não estão do lado dele, que não estão do lado do alfa nesse caso. Então, vamos lá? Alfa vai ser igual a 3 vezes o valor de x, que é 16, mais 100. 3 vezes 16, isso vai dar 48. E 48 mais 100 vai dar 148. Percebeu? Muito fácil de achar. O valor do ângulo alfa vale 148 graus. Então, vamos para a próxima questão. De novo, pessoal, mais uma vez falando aqui, eu tenho duas retas paralelas. As retas R e S são paralelas. Por quê? Porque está falando aqui no enunciado do problema e também aqui na figura. R é paralela a S. Observe que entre essas duas retas paralelas, eu tenho aqui vários ângulos, várias boquinhas. Tenho boquinhas de um lado, do lado direito, tenho boquinhas do lado esquerdo. Então, o que eu vou usar aqui? Já sabe, regra da boquinha. Por quê? A soma de todas as boquinhas do lado direito vai ter que ser igual à soma de todas as outras boquinhas do outro lado, do lado esquerdo. Você vai somar todos os ângulos da direita, vai ter que ser igual à soma dos ângulos da esquerda. Os ângulos que você usar do lado direito, você não vai poder usar do lado esquerdo, né? Tem que usar apenas uma única vez. Vamos fazer isso aqui então, gente? Olha como fica fácil de fazer isso aqui. Eu tenho que descobrir o valor desse ângulo alfa. Observe que eu tenho esse ângulo aqui que vale 116. Dá para eu descobrir quanto que vale do outro lado? Dá. Lembra, eu acabei de falar para vocês. Toda reta define um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta, não é isso? Toda reta forma um ângulo de 180 graus. Se eu tenho 116 graus do outro lado, então eu vou saber que 116 para chegar a 180, do lado de cá vai valer 64 graus, ou seja, 180 menos 116 dá 64 graus. O que eu vou fazer agora, gente? O meu objetivo é achar o valor de alfa. Então, eu vou fazer o seguinte, esses ângulos aqui do lado esquerdo, do seu lado esquerdo aqui da figura, eu tenho o ângulo alfa e eu tenho esse outro ângulo alfa. Então, eu vou dizer assim, alfa mais alfa vai ter que ser igual ao quê? A 26 mais 64. 26 mais 64. O que eu estou utilizando, pessoal? Regra da boquinha. A soma dos ângulos de um lado tem que ser igual à soma dos ângulos do outro lado. O ângulo que você usou de um lado, você não pode usar do outro lado. Isso é regra da boquinha. Muito fácil, muito rápido de fazer e prático, né? Alfa mais alfa, 2 alfa, igual 26 mais 64, pessoal, isso vai dar 90. Então, alfa vai ser 90 dividido por 2, alfa vai ser igual a 45 graus. Muito fácil de usar, não é? Use e abuse da regra da boquinha, regra da boquinha, tem que ficar na minha regra da boquinha. Chão, 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 chão. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Muito bom, né, gente? Vamos ser felizes aí com o professor Diniz, que a gente está começando aí e é fácil demais. Quando você usa a regra da boquinha, tudo fica fácil, gente. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão aí. Olha só. Na figura estão representados um triângulo equilátero e um retângulo. Qual é o valor em graus do ângulo marcado com X? Gente, o ângulo marcado com X é esse ângulo aqui. Ele está meio escondidinho, mas eu vou clarear aqui atualmente aqui.
Vamos usar as informações que o problema está nos fornecendo. Está falando que eu tenho um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados, os três lados iguais e todos os ângulos iguais. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como ele tem os três ângulos iguais, 180 dividido por 3, então, no nosso triângulo equilátero, nós teremos 60 graus e 60 graus aqui embaixo. Olha que interessante, pessoal. Preste atenção, tem muita informação aqui. Bom, e aqui do outro lado, ele está falando que nós temos um retângulo. O que é um retângulo? Nós sabemos que temos todos os ângulos iguais, os quatro ângulos são iguais, e os ângulos aí medem 90 graus, né? São ângulos retos. Observe que dá para descobrir um montão de coisa aqui, né? Olha, aqui embaixo nós temos uma reta. Sabemos que toda reta define um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Se eu tenho 40 graus aqui, 60 graus, vai dar 100. Para chegar a 180, vamos colocar aqui em outra cor? Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele vale 60. Com 40 dá 100. Então, esse ângulozinho aqui vale 80 graus. Vamos colocar aqui, 80 graus. Da mesma forma, pessoal, dá para nós descobrirmos aqui, esse ângulozinho. Vamos descobrir quanto que vale isso aqui? Olha, eu sei o seguinte, presta atenção. Aqui é 65. Então, eu tenho 65 com 90, isso vai dar 155. E 155, para chegar a 180, vai sobrar, vai faltar 25 graus. Não é isso? Está aqui 65, mais 90, mais 25, isso vai dar 180 graus. O nosso objetivo é achar esse bonitão lá em cima, que é o valor do ângulo X. E agora? Aí agora fica muito fácil de trabalhar. Olha, eu vou descobrir agora quanto que vale esse ângulozinho aqui. Por quê? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Muito bem. E eu acabei de falar para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou descobrir quanto vale esse ângulo. Então, eu vou fazer assim, 80 graus mais 25 vai dar 105. 105 graus. Então, 105 para chegar a 180, esse ângulozinho aqui, ele vale 75 graus. Tá? Vamos repetir? 80 mais 25 dá 105. 105 para chegar a 180, 75 graus. Se esse ângulo aqui, vermelhinho que eu botei, vale 75 graus, no outro triângulo de cima, aqui também vale 75 graus. Por quê? Ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aí, gente, acabou o problema. Vamos lá. Agora eu vou resolver para achar esse valor do x. Vou trabalhar com o triângulo de cima. De novo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, x mais 75 graus mais 90, isso vai ter que ser igual a 180. Então, x mais 75 mais 90, isso vai dar 165, igual a 180. Então, vai ser 180 menos 165. E já dá para perceber aqui que o x vale 15 graus. 180 menos 165, x é igual a 15 graus. Percebeu? Também não é muito difícil não, né? Vamos para a próxima questão aí de novo, pessoal. Acho que já dá para enxergar pelo desenho, pelo formato, que nós vamos usar o quê? Regra da boquinha. Regra da boquinha. Vem ficar na minha regra da boquinha. Isso aí, ó. Calcule a medida em graus do ângulo x, sabendo que as retas R e S, de novo, pessoal, são retas paralelas. Se você quiser prolongar aqui, a reta pode, mas não precisa. Então, eu sei o quê, gente? Vamos lá, vamos descobrir isso aqui. A soma dos ângulos de um lado tem que ser igual à soma dos ângulos do outro lado. E aqui não tem quase nada para fazer. Eu vou fazer o seguinte, x, boquinha do lado, mais a outra boquinha, ó, duas boquinhas aqui, x e 54. X mais 54 vai ser igual a 28 mais 88. Percebeu? 28 mais 88. Aí você fala assim, professor, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo a regra da boquinha corretamente? Vamos falar de novo? Você só pode utilizar a regra da boquinha quando você tiver retas paralelas. E entre essas retas paralelas, você vai ter um monte de ângulo de um lado e um monte de ângulo do outro lado. Você vai ter que usar todos os ângulos quando você aplicar a regra da boquinha.
Os ângulos que você usar de um lado, você não pode usar do outro lado. Então, olha para cá na figura aqui. Do lado direito, eu usei os ângulos x e 54. Somei x mais 54. Isso vai ter que ser igual à soma dos ângulos do outro lado. Dos outro lado, quais são os ângulos que eu tenho? 88 mais 28. Verifique se você não usou todos os ângulos que estão entre essas retas paralelas. Um de cada lado. Olha, eu usei o 28, o 54, o 88 e o x. Você usou todos os ângulos formados entre as duas retas paralelas. Então, dessa forma, você está utilizando corretamente a regra da boquinha. E agora é só ser feliz e fazer as contas. X vai ser igual a 28 mais 88, isso vai dar 116 menos 54. E 116 menos 54, isso vai dar 62. 62 graus aí é a medida do ângulo X. Então, vamos para o nosso próximo exercício. Nesse exercício aqui, nós vamos continuar a usar a regra da boquinha. Olha como vai ficar muito fácil. Você lendo aí o exercício, pessoal, você vai ver o seguinte: você vai ter que descobrir o valor desse ângulo X aqui. E está falando, depois que você descobrir o valor do ângulo X, você vai ter que multiplicar por 11 para descobrir quantos passos você vai ter que dar, tá? Essa aí é a lógica do problema. Depois de descobrir o ângulo X, multiplica por 11 para descobrir quantos passos você vai ter que dar aí para realizar a tarefa que está sendo oferecida aí nessa atividade desse colégio, tá bom? É um desafio ecológico, uma caminhada que está sendo feita, tá? Então, vamos lá, gente. Como que nós vamos fazer para descobrir esse ângulo X? Acompanhe aqui comigo. Ora, se aqui esse ângulo vale 120, eu vou ver quanto que falta para chegar a 180. Porque toda a reta define um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se é 120, então eu já sei que aqui vale 60 graus. De novo, e agora eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo do triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 80 graus mais 60 graus, isso vai dar 140. 140 para chegar a 180, porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo tem que dar 180, então aqui vai dar 40 graus. Observe que eu tenho 40 graus aqui, os ângulos opostos pelo vértice também são iguais, se aqui é 40, aqui também vai ser 40 graus, tá? E agora eu vou usar a regra da boquinha. Você vai reparar aqui que ele está falando no problema que as retas R e as retas S são paralelas. Vamos verificar, para aplicar a regra da boquinha, quais são os ângulos formados de um lado e os ângulos formados do outro lado. Olha só, do lado de cima eu tenho os ângulos. Vamos trocar aqui a cor para ficar bonitinho, ó. Dos ângulos de cima, entre as duas retas paralelas, eu tenho o ângulo de 10 graus e o ângulo x. Então, eu posso dizer que x mais 10, isso vai ter que ser igual os ângulos formados pela boquinha de baixo. As boquinhas de baixo são 75 graus e 40 graus. Percebeu? 75 mais 40, aplicando a regra da boquinha. E agora é só resolver. O objetivo é achar o valor de x. Então, x mais 10 vai ser igual a 75 mais 40, isso vai dar 115. Então, x vai ser 115 menos 10, x vai ser igual a 105. Observe que não tem nem essa opção aqui, nas alternativas, o 105. Mas, como eu falei, o problema está pedindo para você achar o valor de x, depois disso, multiplicar esse valor por 11 para determinar quantos passos você vai ter que dar nesse desafio, nesse passeio ecológico. Então, 105 vezes 11, nós chegaremos que você vai ter que dar aí 1.155 passos de caminhada ecológica, tá bom? Então, vai ser aí a alternativa E, tá, pessoal? Conseguiram entender? Então, vamos aí para o nosso último exercício de hoje, trabalhando aí com ângulos, triângulos, regra da boquinha, trabalhando com bastante assunto aí, bastante novidade para você ficar fera e entender todos os problemas. 3 quadrados são colocados pelos seus vértices entre si a 2 bastões verticais, como mostra a figura. Determina a medida do ângulo X. Gente, está falando que aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui também tem um ângulo de 90 graus. Como eles têm o mesmo ângulo, então significa que esses bastões eles são paralelos entre si. Olha a dica, retas paralelas. Eu tenho um monte de ângulos formados entre as retas paralelas.
vamos usar a regra da boquinha para ser feliz. A soma de todos os ângulos que estão embaixo vai ter que ser igual à soma de todos os ângulos que estão na parte de cima. Os ângulos que você usar embaixo, você não pode usar na parte de cima, tá? Como as figuras que eu tenho aqui são quadrados, então significa que aqui é 90 graus, 90 graus e 90 graus. Gente, é o jeito mais fácil que tem de resolver esse tipo de problema, tá? O que nós vamos fazer? A soma, a regra da boquinha. As boquinhas de baixo, a soma de todas as boquinhas de baixo, 40 mais 138 mais 72, um monte, né? Mais x, vai ter que ser igual à soma das boquinhas de cima. Quais são as boquinhas de cima? Só 90 graus. 90 graus mais 90 graus mais 90 graus. 40 mais 138 mais 72, 250. E do outro lado, 90 mais 90 mais 90, 3 vezes 90, agora sim, 270. Então, x vai ser 270 menos 250, x igual a 20 graus. Percebeu, pessoal? Como ficou muito fácil de resolver? Muito bem, espero que vocês aí tenham gostado da nossa aula de hoje. Usamos e abusamos da regra da boquinha, ângulo oposto pelo vértice, reta que determina aí um ângulo raso de 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo também vale 180. Teorema do ângulo externo, que é igual à soma dos outros dois ângulos que não estão do lado do ângulo externo. Gente, então muito assunto, muita informação, mas muito fácil de utilizar, tá bom? Curte o nosso vídeo, compartilhe, divulgue o nosso canal e também não deixe de fazer os seus comentários. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.